Ferida em acordeão de Le Cassan, certo? Vamos falar sobre as características desse tipo de ferida, certo? O instrumento que gera esse tipo de lesão, tá certo? Bora lá para algumas considerações. Não confunda instrumento com lesão ou ferida, certo? A ferida, ela é consequência, certo? Da ação do instrumento, da ação humana, certo? Então a ferida, ela é consequência da ação do instrumento. Então, para a gente não confundir a terminologia, quando nós dizemos que o instrumento é pérfuro cortante, certo? O instrumento ele é pérfuro cortante. A ferida, nós dizemos que é uma ferida ou lesão pérfuro incisa. Então a terminologia é diferente. O instrumento é pérfuro cortante. A ferida ou lesão é pérfuro incisa. Lembrando que esse instrumento ele é composto porque ele tem ação perfurante e pérfuro cortante. Perfurante de ação, a principal ação é por pressão, tá? E no caso cortante, a principal atuação é por deslizamento. Então, o instrumento pérfuro cortante, ele atua por pressão e deslizamento, tá ok? Então, a lesão ou ferida pérfuro incisa são produzidas por instrumentos pérfuro cortantes que podem apresentar um, dois ou mais gumes. Esses gumes, né, são as lâminas do instrumento. Dependendo do instrumento, ele pode ter um, dois ou mais gumes, tá certo? Então, bora aqui para os exemplos. Nós temos como exemplo a faca, que apresenta uma porção pontiaguda e uma outra laminar, que vai fazer o deslizamento, tá? Ação pérfuro, cortante. Nós temos a adaga, que tem duas lâminas e a região pontiaguda. E a faca de três gumes, tá? De três lâminas com a região pontiaguda. Tudo bem? O instrumento pérfuro cortante vai gerar uma lesão pérfuro incisa, tá certo? Então vamos fazer aqui o desenho de um tecido. Imagina aí, por exemplo, o abdômen do indivíduo, certo? E aí esse abdômen está íntegro. E aí de repente nós temos a atuação de um instrumento pérfuro cortante. Então ele vai agir por pressão e por deslizamento, certo? Então fez a lesão, a ferida. Essa ferida é importante vocês perceberem que é uma ferida que apresenta uma profundidade importante, certo? E dependendo da região onde esse instrumento atingiu, essa profundidade pode ser bem maior que o instrumento, tá certo? Outro detalhe, para quem for fazer o de hemorragia, controle de hemorragia para esse tipo de ferimento, onde você percebe a profundidade predominando sobre o comprimento da ferida, certo? É importante que se faça o quê? O preenchimento, certo? Profundo desse tipo de ferimento. Não adianta fazer preenchimento superficial, fazer uma pressão direta sobre o ferimento de forma superficial. Tem que, tem que fazer o preenchimento e depois a pressão direta, tá certo? Bom, esse tipo de ferimento ele apresenta as bordas regulares, certo? Sem pontes de trabéculos, tá? É, as vertentes, veja bem que as bordas são regulares e apresentam vertentes, né, no formato de V. E no caso, a profundidade ela vai predominar sobre a largura, tá certo? Então imagina aqui um indivíduo onde você percebe que ele fez uma depressão, né, durante a ação do instrumento. Então veja bem, quando ele fez, o instrumento penetrou no abdômen
o abdômen foi depressível, tá? Houve uma retração do abdômen, um mecanismo de defesa, certo? Isso acontece, quando isso acontece, certo? Você percebe que o instrumento, por mais que ele seja de médio porte, como é o caso dos instrumentos do furador de gelo, por exemplo. O furador de gelo ele é um instrumento de médio porte, é um instrumento perfurante. Mas nesse caso aqui, a faca, ela já é um instrumento pérfuro cortante. Ela atingiu com maior profundidade devido a essa depressão abdominal, certo? Então, ela atingiu maior profundidade, gera mais lesões, sangramento interno nesse indivíduo. Atinge órgãos importantes na região abdominal, tá certo? Então, quando isso acontece, certo? Nós dizemos que esse tipo de ferida é uma ferida em acordeão de Lé-Cassan, tá? O que seria esse tipo de ferida? Seria quando ela ocorre quando a superfície do corpo, né, é depressível, no caso o abdômen, a lâmina ela produz lesão mais profunda comparada ao comprimento do quê? Do, comparado ao comprimento do objeto, certo? Do instrumento pérfuro cortante. Tudo bem assim? Então, quando o abdômen ele tem essa cara, no caso do abdômen que ele tem essa característica de de fazer a depressão ou retração abdominal durante a entrada do instrumento, esse instrumento ele passa a ser mais, a ação dele passa a ser mais profunda, atingindo órgãos importantes na região abdominal, tá certo? Bom, a ferida ela apresenta algumas características, por exemplo, quando o instrumento ele apresenta um gume, uma lâmina, forma uma botoeira com uma comissura aguda, certo? Por exemplo, essa região, que ela representa a região, certo, do corte, a região laminar, e essa porção das costas, ela apresenta uma região mais arredondada. Então aqui seria a costa do instrumento cortante, e essa aqui seria a porção, né, a região da seria a comissura onde atuou a região laminar do instrumento pérfuro-cortante, tá certo? Então, quando o instrumento pérfuro-cortante apresenta um gume, essa ferida, que nós chamamos de botoeira, apresenta duas comissuras. Uma comissura aguda e a outra comissura arredondada, tá certo? Já o instrumento com dois gumes, como é o caso da adaga, certo? A botoeira ela vai apresentar duas comissuras, mas no caso seria duas comissuras agudas, tá certo? Então essa região aguda, essa região aguda. O instrumento com mais de dois gumes apresenta uma botoeira estrelada, tá? Então essa botoeira ela apresenta um formato de uma estrela quando o instrumento apresenta mais de dois gumes. A botoeira ela pode apresentar também modificação modificação no caso da lesão, né? Essa lesão ela pode apresentar modificação. O instrumento, quando ele penetra no tecido, além de ele atuar por pressão e deslizamento, geralmente o indivíduo ele faz a penetração, certo? O instrumento ele age por pressão, faz o corte, faz o giro, e quando isso acontece, forma uma botoeira com cauda de andorinha, tá certo? Cauda de andorinha. Bom, a pergunta é o seguinte: esse tipo de instrumento, ele é um instrumento pérfuro-cortante, tudo bem. Se ele atingiu cavidade, no caso a cavidade abdominal, nós dizemos que essa ferida é uma ferida penetrante ou perfurante? Se você falou que essa ferida é penetrante, beleza, tudo bem. Outra, esse tipo de sangramento, qual seria a melhor técnica para fazer o controle de hemorragia, certo? Nesse tipo de ferida? Bom, se você falou aí e respondeu que controle de hemorragia interna, no caso a nível de abdômen, se você
atua no suporte básico de vida, você sabe que suporte básico de vida quase não dá para fazer nada nesse tipo de ferimento, tá certo? Esse tipo de ferida penetrante. A não ser que você aborde as vias aéreas, a respiração, a circulação, que isso faz parte do atendimento, tá certo? Então não perde tempo fazendo preenchimento de ferida nesse tipo de paciente. Esses pacientes precisam de uma atenção especial, principalmente da equipe cirúrgica, isso já no hospital de referência, tá certo? Então não perde tempo fazendo preenchimento de ferida em feridas penetrantes. Ferida penetrante, você deve lembrar que a ferida penetrante são aquelas feridas onde o instrumento ele entra em cavidades, certo? No caso aqui, nós estamos falando da cavidade abdominal. Se fosse em extremidades a ferida, nós dizemos que essa ferida é o quê? Perfurante, tá certo? E aí, as técnicas que vocês iriam utilizar para fazer um controle de hemorragia em extremidades, poderia ser pressão direta, preenchimento de ferida, o uso do torniquete, tá certo? Tudo bem assim? Pessoal, obrigado aí pela atenção, nossos alunos e para quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Até mais, bons estudos.